Olá galerinha, estou aqui de volta com um novo tutorial qual me pediram, né, para eu estar gravando, sobre instalando o Windows 7. Vou fazer a formatação do Windows 7, só que eu vou fazer na máquina virtual. Se quiser fazer na real, vocês vão ter que ter o CD do Windows 7 primeiramente, e vocês vão ter que ter configurado a BIOS do seu computador para estar iniciando o computador pelo drive de CD. Para estar entrando na BIOS, tem algumas teclas que são usadas, né? A padrão para computador é geralmente a Dell, mas pode ser que o fabricante mude esse padrão, tá? Então é o Del ou Delete, né, do teclado. Temos também, eu já vi, F1, F2, F10, F12, ESC. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma aqui. Eu acho que não, as principais aqui que eu já vi foram essas. Essa daqui geralmente é para notebook, mas como eu falei, pode ser que mude, tá? E essa daqui para computador. É o que é geralmente usado, mas como eu falei, pode ser que altere de fabricante para fabricante. Pode ser que o fabricante, por exemplo, a HP usa o F10 para entrar na BIOS. A Dell, a empresa Dell, né? Ela não usa o delete nos computadores. Ela usa se eu não me engano é o F1 ou F12, agora eu não me lembro, mas muda o padrão. A placa-mãe Intel, por exemplo, é o F2 que eles usam em computador, tá? Então pode ser que varie de fabricante para fabricante. Aonde que nós vemos isso? Aonde que vê qual tecla você vai pressionar para iniciar o setup, né? A BIOS. Logo quando a máquina liga, aparece um monte de informação. E dentro dessas informações, no rodapé, vocês vão encontrar ali a informação de qual tecla é usada ou para iniciar pelo boot ou para iniciar o setup, certo? E aí vocês vão estar configurando para iniciar pelo CD. Eu vou estar fazendo aqui pela máquina virtual e vou tentar mostrar tudo isso daí para vocês pela máquina virtual, ok? Então vamos lá. Maquininha virtual eu vou criar aqui, para quem eu já passei um tutorial mostrando como criar uma máquina no Linux. Mas aqui como eu vou estar usando o Windows 7, vou explicar tudo de novo calmamente. Vamos lá. Pode ser que quando vocês instalem o VirtualBox, vai aparecer da seguinte maneira. Quando você clicar aqui em novo, né? Vai aparecer assim. Aí vai ter esse botão ocultar descrição. Vocês cliquem nele. Ele vai aparecer mais detalhado aqui já para a gente configurar tudo numa mesma janela. Se for de outra maneira, ele vai indo passo a passo, configurando devagarzinho. Eu não quero assim, eu quero já configurar tudo numa mesma janela. Então vou colocar o nome da minha máquina como Windows 7. Eu vou estar instalando a versão 32 bits, tá? Na máquina de vocês pode estar aparecendo um Windows 7 32 bits e 64 igual tá na minha. Ou não está aparecendo 64, está aparecendo apenas a 32, ou até está aparecendo assim, ó, Windows 7, não tem nada na frente, e a outra está um Windows 7 64, tudo junto, tá? Pode estar aparecendo dessas maneiras, tá? Eu vou estar usando o Windows 7 32. Para o Windows 7 é legal estar usando 1 GB de memória para a versão 32 e 2 GB para a versão 64. Dá pra usar com 512 e o 32? Dá. Eu já instalei uma máquina que eu usei assim, 32 bits, mas é ruim, né? Pode ser que, dependendo de quantos programas você for instalando, vai aumentando a quantidade de memória usada. E por conta disso é melhor já garantir, deixar um espaço legal de memória, 1 GB para 32 e 2 GB para 64.
A 64 não tem como, como é que fala? Não tem como negociar. A 64 tem que ser 2 GB e pronto. Não pode ser menos que 2 GB, tá? Se for menos que 2 GB, a 64 vai ficar meio lenta, porque ela pega mais da máquina. Apesar de ela ser mais rápida, processar as coisas mais rápido, ela precisa ter uma máquina razoável, certo? Então vou aqui colocar setar 32, quantidade de memória eu vou pôr aqui 1024, que é 1 GB, tá? E aqui eu vou deixar, ó, do jeito que tá, criar um disco virtual agora, tá? Eu vou deixar exatamente do jeitinho que está aqui. Aqui eu não vou mudar nada. Clico em criar. Quando eu clico em criar, ele vem para aqui para eu selecionar o meu HD. Eu vou deixar esse daqui de 25 GB. Para a versão 32, o mínimo recomendável é 16 GB. E para 64 é 20 GB. Eu vou deixar os 25, apesar de eu não instalar nada, não vou fazer nada na máquina, mas é só para mostrar para vocês aqui como eu trabalho na máquina, como eu faço, né? Eu vou deixar só, já vou deixar os 25 GB aí setado. Isso daqui é o formato da imagem do seu HD. Eu vou deixar VDI, vai funcionar só no VirtualBox. Se eu quiser exportar para outro programa de máquina virtual, eu não vou conseguir, certo? Porque esse tipo de imagem aqui é para o VirtualBox. Só que como eu não vou mudar, não vou colocar em outro tipo de máquina virtual, vai permanecer só no VirtualBox, então eu vou deixar aqui mesmo, tá? E armazenamento em disco físico. Tem o dinamicamente alocado e o tamanho fixo. Eu vou deixar em dinamicamente alocado. O que é isso? Ele vai criar um arquivo pequeno e à medida que vai sendo jogado as informações dentro do meu HD virtual, esse arquivo vai sendo aumentado. O tamanho fixo ele já criaria um arquivo de 25 GB, que seria o tamanho do meu HD. Demoraria mais para criar esse arquivo e é um pouquinho mais rápido, mas não é muito se você deixar o tamanho fixo, porque ele não vai ter que ficar criando, aumentando o tamanho do arquivo, né? Mas a diferença é mínima de velocidade. Você não sente tanta diferença. Então é melhor deixar já no dinamicamente alocado. Por quê? Vamos supor que você queira pegar esse arquivo de máquina virtual e transportar ele para outro computador. Você vai usar o VirtualBox no outro computador, legal, mas você quer transportar daqui para outro. Se você deixar um tamanho fixo de 25 GB, você vai ter que transportar 25 GB, independente se você está ocupando ou não. Dinamicamente alocado, se tiver 16 GB ocupado só, você vai transportar só 16 GB. Vai ser menor o arquivo para você transportar. Então é melhor deixar dinamicamente alocado. Aí eu venho aqui e clico em criar. Pronto, já tem minha maquininha virtual. Mas eu ainda não vou iniciar ela. Eu vou colocar o CD nela. Como é que nós fazemos? Com a máquina selecionada aqui, vamos aqui em configurações. Estando dentro de configurações, vem na parte armazenamento. Nessa parte aqui do meio, vamos ter aqui o controlador IDE, que é um CDzinho. Vou clicar aqui que ele está vazio, tá? E aqui eu venho nesse outro CDzinho. Eu poderia de repente estar usando o meu próprio CD, tá? Mas eu não vou estar fazendo isso. Ó, drive do hospedeiro, eu poderia estar usando aqui, mas eu não vou estar usando o meu drive. Eu vou estar usando uma imagem, tá? Uma imagem do disco do Windows 7 que eu já tenho aqui na minha máquina, tá tudo bonitinho, mas eu poderia estar usando aqui, ó, drive do hospedeiro, tá? O que é o drive do hospedeiro? É justamente a minha unidade de CD que eu tenho na minha máquina. E eu poderia estar colocando meu CD físico, tá? Aqui, o meu CD real, mas não, vou pôr um CD virtual. Então eu venho aqui, ó, selecione um arquivo de CD virtual. Venho aqui no C2 pontos, que ele está aqui dentro. Aqui é indiferente, ok, pessoal? Pode estar em qualquer lugar. Vocês vão selecionar onde estiver o seu arquivo ISO, seu ponto ISO. O meu aqui está no C2 pontos. Seleciono ele aqui, clico em abrir. Aí, ó, já subiu a imagenzinha, tudo bonitinho. Dou um OK.
Agora sim eu vou iniciar a máquina e eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Ih, caramba. Ah, não deu. Oh, meu Deus. Não era isso que eu queria ter feito. Eu acho que eu consegui bater um print aqui. Enquanto está iniciando aqui a instalação, ó, esses negócios que vão aparecendo aqui em cima, tem esse balãozinho cortado aqui. Vocês podem clicar nesse balãozinho cortado, que aí não vai aparecer mais, ok? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver. Ele não conseguiu bater um print não. Achei que tivesse conseguido bater. Eu dei um print screen aqui na tela, mas não deu. Depois eu tento pausar lá na tela para mostrar para vocês novamente. Bom, legal. Como eu iniciei minha máquina e eu não tenho sistema nenhum, ele já inicia o setup automaticamente. Mas se vocês tiverem algum sistema na máquina de vocês, ele não vai iniciar o setup automaticamente. Ele vai aparecer a seguinte mensagem: pressione qualquer tecla para iniciar pelo CD. Depois eu vou mostrar essa mensagem assim que a gente instalar aqui o Windows. Eu vou mostrar essa mensagem para vocês, certo? Então vocês têm que pressionar alguma tecla para iniciar pelo CD, senão vai iniciar o seu sistema antigo. Vamos supor que você está com XP e você quer passar para o 7, né? Uma suposição. Acho que ninguém mais usa XP hoje. Mas vamos supor que você use e queira passar para o 7. Ou para qualquer outro, né? Para o 8, ou agora tem o 10 aí que saiu, né? Inclusive está gratuito na Microsoft até abril. E aí você quer passar, né? Aí vai aparecer essa mensagem. A instalação estou fazendo pelo Windows 7 aqui, só que não vai diferenciar muito para o Vista, para o 7, para o 8, para o 10. Não muda muita coisa. Basicamente é só ir clicando, avançar, 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 finalizar. É fácil instalar no Windows, mas eu vou passar alguns passos para vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente aqui é o idioma. No caso aqui meu CD é em português, então ele vai permanecer aqui em português, não vou alterar nada disso daqui. Formato de hora e moeda. Português Brasil, é o país que a gente está. Tem vários formatos de hora e moeda. Isso daqui também não precisa alterar. Teclado método de entrada. Ele está português Brasil, é BNT2, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente vai ter que colocar na Associação Brasileira de Normas Técnicas versão 2, que é o ABNT 2. Está logo abaixo do ABNT, ó. Tá vendo? Isso se seu teclado realmente for brasileiro. Pode ser que esteja com um layout diferente, tá? Pode ser que o layout do seu teclado seja americano, tá? Então você tem que setar Estados Unidos Internacional. Ou já peguei teclado português, já peguei teclado layout japonês, já peguei vários tipos de layouts de teclado. Então você tem que setar de acordo com o layout, senão as teclas vão ficar todas bagunçadas. Mas vamos lá, setado aqui, se for realmente o ABNT2, tá? Se for brasileiro, como é que eu sei se é brasileiro ou não? Só ver se tem um cedilha no teclado, é o que foi introduzido no ABNT2, né? Tendo cedilha, você já sabe que é o ABNT2. Legal, vamos avançar. Aqui nós temos essas três opções, tá? A gente vai vir em cima dessa, mas eu vou falar um pouquinho das outras. O que você deve saber antes de instalar no Windows, nem preciso falar muito dessa. A própria opção já fala aqui o que ela é, né? E reparar o computador. O reparar o computador é o seguinte. Vamos supor que você esteja com o Windows 7 instalado, ele não está iniciando o sistema. Então você pode iniciar pelo CD, vir aqui nesse reparar o computador e tentar reparar por aqui.
mas não é o nosso caso. A gente vai começar um sistema zerado. Então vamos em instalar agora. Deixa eu já explicar uma coisinha aqui para vocês que é bem interessante. Eu não sei se vocês repararam, e vocês vão reparar em cada parte do Windows, as coisas que a gente pode clicar, que são opções, geralmente no nome tem uma letra sublinhada. No caso aqui é o I, aqui nós temos o O sublinhado, tá vendo? A não ser quando eu coloco o mouse em cima, fica tudo sublinhado. Mas enquanto eu não estou com o mouse, ó, o O está sublinhado. E aqui o R sublinhado. Se eu segurar o Alt e apertar uma dessas teclas, ele vai na minha opção. Então eu vou segurar o Alt e vou apertar o I, ó. Olha lá, ele foi em instalar. É segurando o Alt e apertando a tecla que está sublinhada. Dá para fazer toda a operação pelo teclado. Nas próximas janelas eu vou usar o teclado aqui para vocês observarem. Esperar ele carregar aqui. Essa parte aqui não é tão demorada. A parte que for demorada, que vai demorar um pouquinho, que vai ser instalação mesmo, ele vai estar fazendo toda a instalação. Eu vou demonstrar isso aí pra vocês. Bom, eu vou dar uma pausada no... Demonstrar não, desculpa. Vou dar uma pausada no vídeo pra vocês e depois eu retorno quando tiver terminado. Esse meu CD aqui tem todas as versões do Windows 7. Desde o Windows 7 Starter até Ultimate na 32, que pode ser representada a 32 bits, pode ser representada por x86, ok? E desde a Home Basic x64, ou seja, 64 bits, até a Ultimate 64 bits. Poxa, não apareceu Starter na 64. Não apareceu Starter na 64 porque a Starter é uma versão limitada. O 64 bits ele trabalha inclusive até com mais memória. A 32 trabalha até com 3.2 GB de memória. Se tiver 4 GB no computador, por exemplo, você já tem que usar a versão 64, tá? Porque senão você vai acabar perdendo memória. Bom, geralmente as máquinas têm 6, 8 GB, então você tem que trabalhar com 64 bits. Porque vamos supor que você tem 8 GB de memória, aí vai aparecer lá nas propriedades do sistema 8 GB de memória, utilizável 3.2. Então você vai perder memória pra caramba. Então use a 64. Mas se for abaixo dos 3 GB ou até 3 GB, pode usar 32. Tá? Agora a Starter do Windows 7, ela só trabalha até 2 GB de memória. Não mais que isso. Se você tiver mais que 2 GB de memória na sua máquina, não instala em Starter. Até 2 GB você pode estar usando. Senão você não pode instalar, porque senão ele não vai trabalhar com o restante da sua memória. Mesmo que, pô, 32, tinha que trabalhar até 3.2, então 3 GB de memória teria que estar usando. Não usa, barra nos 2 GB. Além de outras limitações, como que você não pode mudar a área de trabalho, o papel de parede de área de trabalho, né? Você tem limitação de abertura de janelas, entre algumas coisas a mais. A Starter é bem limitada, é a mais tranqueira que tem. Mas de todas as versões de Starter dos Windows anteriores, essa daqui é a melhor, né? A gente teve a Starter do XP, teve a Starter do Vista, Starter do 7. Dentre dessas, a melhor é a do 7 mesmo. Mas eu vou trabalhar com Windows 32, eu vou instalar o Home Basic aqui nessa máquina para vocês verem. Vamos lá, avançar. Falei que eu ia trabalhar com o teclado, né? Então aqui é o termo de licença do Windows. É coisa pra caramba pra ler e quase ninguém lê. Mas eu não sei se vocês sabem. Se vocês pararem pra ler isso daqui, vocês vão ver que a Microsoft diz que tudo que é feito por meio do software dela, isso inclusive na instalação do Office também, tá? Tudo que é feito pelo programa dela é propriedade dela. Vamos supor que você instalou lá o Office, né, o pacote Office com Word, Excel, fez um trabalho de TCC lindo, incrível.
Coisa top, está revolucionando. A Microsoft viu seu trabalho e foi feito no programa dela. Ela pode pegar e adquirir para ela sem você ter direito algum, porque foi feito pelo programa dela, certo? Então tem que ver, se atentar a isso, não fazer um trabalho revolucionário no programa dela. Então vamos lá, mas vamos aceitar os termos, né? Senão não consigo avançar. Então o A não aceita os termos de licença ali, o A está sublinhado, né? Aperto o Alt, A, olha lá, ele já marcou. No avançar é o V que está sublinhado, então Alt e V, ele me avança. Temos atualização e personalizada. Atualização é se você já tivesse algum Windows instalado e quisesse atualizar para esse Windows. Não é o nosso caso. E eu não recomendo fazer isso, que senão vai bagunçar todo o seu sistema. Você já estava usando aquele sistema antigo, ele de repente já estava meio bagunçado. Pode ser até que tinha vírus, você não sabe. E aí você vai instalar o Windows 7 por cima. Você vai achar que o Windows 7 é um lixo, porque ele vai ficar muito lento, vai travar. Mas na verdade, tá um lixo a sua instalação, porque você instalou um Windows por cima do outro e ficou uma nhaca. Então não façam isso. Façam backup das suas informações, salvem todas as suas informações e depois formatem o computador com Windows 7. Tá? Sempre eu recomendo ir na personalizada. Ok? Então a gente vai aí, o P da personalizada está sublinhado. Então a Alt mais P. Aqui é o nosso HD de 25 GB, como vocês podem ver, né? E ele não tem nenhuma partição. O que é uma partição? O que é o HD? Eu vou explicar com calma isso para vocês agora. A partição, eu vou fazer uma analogia. Imagina que a partição, deixa eu apagar isso daqui. Vou fazer um negócio bem legal com vocês aqui. HD. Opa, terreno. Partição. Casa. E arquivos móveis, entre outras coisas, né? Então imagina que no seu HD seja como se fosse um terreno, a partição é como se fosse uma casa e os arquivos é como se fossem os móveis que vão dentro da casa. Nós não temos como colocar os móveis dentro do terreno sem ter a casa, certo? Até tem, né? Se for ver, tem, mas vai estragar os móveis com o tempo e tudo. Mas, então, se for ver, modo prático de falar, não tem como você colocar os móveis dentro do terreno sem ter a casa. A mesma coisa acontece aqui. Não tem como você colocar os arquivos dentro do HD sem ter a partição. Então você precisa da partição dentro do HD para ter os arquivos lá dentro. E ainda tem uma coisa a mais aqui. Deixa eu pegar aqui. Oh meu Deus, cadê formas aqui? Imagina que esse daqui é o nosso terreno. E aqui de vermelho é a nossa casa. Nós podemos pegar o espaço inteiro do terreno e colocar dentro da nossa casa, não podemos? E colocar a nossa casa nesse espaço todo do terreno, sem deixar espaço nenhum vazio. A gente pode fazer a mesma coisa com o HD. Assim como a gente pode pegar e dividir o terreno em dois, construindo assim duas casas. Assim como a gente pode pegar nosso HD, dividir em dois e construir duas partições. Também podemos catar e construir 4 casas. Certo? Dá para dividir várias vezes o HD, deixar várias partições dentro do nosso terreno, né? Construindo várias casas.
ou seja, dá para construir várias partições dentro do HD. Para que serviria isso? Vamos colocar a modo de dividir em duas partes. Vamos supor que você tem um HD de 500 GB, certo? Esse HD de 500 GB você pode pegar uma pequena parte para o seu sistema, vamos por uns 40 GB, ok? E o restante do HD você vai pôr seus arquivos, fotos, músicas, vídeos, tudo nisso daí. Se der algum problema na parte do sistema, você vai lá e formata a parte do sistema sem precisar mexer na parte onde estão seus arquivos, certo? E aí você já vai ter um backup automático das suas informações, sem se preocupar. Não vai precisar ficar fazendo backup a todo momento, salvando num pendrive, salvando num CD. Simplesmente você vai jogando tudo para outra partição, ok? Espero que tenha ficado bem explicado essa parte aqui. Eu vou continuar. Se tiver alguma dúvida, depois me pergunta. Manda um comentário. Então tenho aqui meu disco zero, espaço não alocado. O que ele está dizendo? Eu tenho meu terreno com espaço vazio, não tem casa. Então vamos criar uma casa aí. Aqui é o único local que não tem letra sublinhada, então tem que vir aqui e clicar, ou então eu posso ir por meio do tab, tá? Ó, vou dando tab até que chegue em opções de unidade, ela fica tudo sublinhado, eu dou um espaço. Ele me abre todas as opções. Como vocês podem ver, abriu 4 opções, das 4, 3 estão empedradas. O que é empedrado? Fica cinza e eu não consigo clicar. Ó. O único que está colorido e eu consigo clicar é o novo. Clico em novo e por padrão ele já me põe o espaço total do meu HD, que são 25 GB. Eu poderia diminuir esse espaço aqui, colocando, sei lá, 15 GB para o meu sistema e deixar o restante para guardar arquivos, mas eu vou deixar o padrão que está, 25 GB. Só vim aqui em aplicar. Nesse momento ele me pergunta, para assegurar que todos os recursos do Windows funcionaram corretamente, talvez o Windows crie partições adicionais para os arquivos do sistema. O que ele está querendo dizer aqui? Eu vou pegar um espacinho do seu terreno para construir uma casinha pequena ali para eu colocar minhas coisas, é isso que o Windows está dizendo. Só que é um espaço pequeno mesmo, só que eu preciso desse espacinho para colocar minhas coisas, senão o seu sistema não vai subir, seu sistema não vai iniciar. Então lógico que você tem que dar um OK. E aí ele vai me criar duas partições. Vou esperar um pouquinho. Pronto. Então nós temos aqui reservado pelo sistema, que foi o espaço que ele falou que ele ia pegar, 100 MB, tá vendo? Pequenininho. Inclusive ele já colocou alguns arquivos, que espaço livre está 86 MB, então ele já tem 14 MB usado aqui desse espaço. E a nossa partição ficou 24.9 GB. É o suficiente para instalar o Windows, colocar nossos arquivos. Ele não pegou nada aqui do HD. Pegou uma porcentagem bem pequena, certo? Então vamos lá, prosseguindo. Para vocês verem, liberou mais dois botões, que é o excluir e o formatar. Como eu não tenho mais espaço aqui para criar outra partição, ele não tem o estender. Se eu tivesse mais espaço eu poderia estender, tá? Mas não está liberada. Terminando aqui, criada a partição, está selecionada já a minha partição de 24 GB, 24.9 GB, né? Eu venho aqui e clico em avançar, ou então Alt mais V, que é o que está sublinhado ali. Bom, essa parte vai demorar um pouquinho, porque ele vai expandir todos os arquivos, vai criar a estrutura de pastas. Vai demorar, dependendo da máquina, aí, de 15 a 30 minutos. Eu vou deixar fazendo essa parte, eu vou dar uma pausada no vídeo para vocês não terem que ficar esperando. A máquina automaticamente vai reiniciar umas 3 vezes. E vocês podem deixar. Quando chegar na parte de configuração da máquina, eu retorno com vocês. Ok? Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Bom, pessoal, a instalação terminou aqui.
chegou na parte onde nós temos que configurar algumas coisas dentro do Windows, né? Começando pelo nome de usuário. Ele dá um exemplo, né? Digite um nome de usuário, por exemplo, Márcio. E vocês vão reparar que à medida que eu vou digitando aqui o nome de usuário, ele já vai preenchendo o nome do computador com o mesmo nome de usuário e vai colocar apenas um hífen PC. Vocês vão ver. Eu vou colocar o nome de usuário aqui, user, né? User. E à medida que eu fui colocando user, ele foi já adicionando o nome de usuário aqui, né? Nome do computador, user PC, ok? Feito isso, vocês podem estar alterando aqui também, tá? Mas eu vou deixar o padrão. Feito isso, só clicar em avançar. Aqui ele vai te pedir uma senha. Não é obrigatório pôr a senha, tá? Pode deixar em branco, que é o que eu irei fazer. Mas se for digitar, ele te pede uma senha. Pede para digitar a senha novamente, para ele comparar as senhas se estão realmente iguais, para você não errar, né? E uma dica de senha que eu não recomendo pôr, porque alguém que tiver mal intencionado pode ir por essa dica de senha e tentar entrar no seu computador. Por exemplo, vamos supor que você tenha colocado a data de aniversário sua. Aí você põe aqui data de aniversário. Se a pessoa souber a sua data de aniversário, ela vai tentar colocar, certo? Eu vou deixar em branco aqui e vou clicar em avançar. Essa parte aqui é a chave do produto. Eu vou até desmarcar aqui para ativar automaticamente o Windows quando estiver online, mas vou deixar desativado aqui. Não necessariamente precisa pôr a chave do produto, e depois vocês podem seguir meu tutorial de como deixar o Windows original, entre aspas, né, original. Mas vocês podem estar seguindo o tutorial lá também, certo? Eu vou deixar em branco aqui. Vou clicar aqui em avançar. Essa parte aqui, ele vai vir em relação a proteção no Windows, né? Usar configurações recomendadas. Vai instalar todas as atualizações, ativar tudo de proteção no Windows. Aqui ele vai deixar apenas instalações recomendadas. Isso aqui é em relação à atualização no Windows, né? O Windows Update. Eu vou deixar para perguntar depois. Então vou clicar aqui em perguntar depois. Aqui vem a configuração de data e hora. Confirmam se está tudo certinho. Se está aqui Brasília, né, -3, que é onde a gente está. Ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão. Eu aconselho desmarcar, porque nem sempre ele ajusta de acordo como deveria ser, certo? Mas eu vou deixar desmarcado e depois vocês podem estar alterando manualmente. Tem que conferir se a data e a hora está correta, porque se não estiver, você não vai conseguir entrar em sites de segurança, por exemplo, Facebook, e-mail, sites que tem um login, você não consegue acessar. Inclusive o Windows Update você não consegue acessar, ele vai dar erro de atualização, porque a data e a hora está errada. Tem que configurar direitinho. Ver se está tudo certinho, dá um avançar. Essa parte de configuração em relação à rede. Rede doméstica, ele vai deixar uma configuração mais básica, então não vai ficar uma segurança tão forte. Por quê? É uma rede doméstica dentro da sua casa, não precisa de tanta configuração, não precisa de tanta proteção, né? Rede de trabalho já vai um pouquinho mais avançada, é uma rede mais protegida. Como está no ambiente com mais computadores, que pode ser que pessoas invadam o seu computador, então é melhor deixar a rede de trabalho. E a rede pública é a rede de aeroporto, shopping, que você entrar, precisa deixar na rede pública, que vai ser uma configuração mais avançada ainda, para proteger mais ainda o seu computador. Mas eu vou deixar em rede de trabalho, que ele não demora tanto para configurar, e é uma configuração razoável. Aqui ele vai finalizar as configurações.
E aqui ele já vai dar um bem-vindo, vai fazer umas últimas configurações criando ícones, os ícones na área de trabalho, e criar toda a estrutura, né, ó, preparando a área de trabalho. E aqui praticamente a gente já terminou de instalar, de formatar o seu Windows, né? É fácil, vocês viram que é um passo a passo, não teve complicação. Como eu falei, eu dei aquele pause lá. No que eu dei o pause, ele reiniciou apenas 3 vezes. Não precisa se preocupar em mexer em mais nada, porque ele vai fazer tudo automaticamente. E vai chegar naquela tela que foi da onde eu voltei meu vídeo agora. Não precisem ficar desesperados, pode deixar fazer tudo automaticamente. Na parte que teve interação, que precisou de interação, de clicar e digitar, eu voltei o vídeo e mostrei pra vocês como é que é. Vocês viram que é simples, é fácil, não é demorado. Por isso que muita gente por aí sabe formatar e acaba se intitulando como técnico. Mas um técnico de verdade vai fazer muito mais além disso. Antes de formatar, tem que testar todas as peças, ver se está tudo ok na parte física do seu computador. Porque muitos dos problemas dá para ser resolvido sem precisar formatar. E esses caras que só sabem formatar, ele vai falar formata que resolve. E nem sempre é assim. Às vezes o problema é físico, a pessoa vai lá e formata e vai continuar com o mesmo problema, tá? E depois de formatar, tem uns outros passos para fazer. Atualização de drivers, por exemplo, colocar os drivers certos, drive do som, drive do vídeo, drive da rede, deixar tudo atualizadinho, atualizar todo o Windows, instalar os programas básicos que necessita, como um leitor de PDF, um gravador de CD, programa para gravar CD, né? Um player para vídeos e áudio, o Java, pacote Office, um antivírus. Então já tem que deixar todo o Windows perfeitinho para você entregar para a pessoa e falar, ó, tá aqui, ó, tá tudo bonitinho, tudo instalado, não precisa esquentar a cabeça com nada. Certo? E por aqui a gente finaliza. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta ou quiser mais algum novo tutorial, só me mandar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Tá ok, pessoal? Então eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.